Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é muito recorrente no mundo de hoje, que é a depressão. A gente vai falar um pouco do que é depressão, de como a depressão acontece, como ela começa a aparecer, e também a gente vai falar um pouco sobre os sintomas, sobre algumas situações que a gente pode perceber, talvez, essa questão da depressão. É importante eu dizer para vocês que o meu olhar sobre a depressão talvez nem tivesse esse nome, depressão. A gente tem uma tendência no mundo de hoje a rotular as coisas. Algumas coisas que são naturais. Elas têm um nome que talvez denote uma coisa ruim, porque a gente fixou aquilo, fixou. Quer ver uma coisa? Vamos dizer que a gente tem um caminho a seguir. Eu vou seguir um caminho, está aqui. Então, eu tenho um ponto de chegada, tem um ponto de saída. Para eu sair daqui e chegar lá, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, a primeira coisa que eu encontrar no meu caminho aqui, e que me pede, diz, vá, dá uma desviada. E aí você começa a seguir um caminho diferente daquele caminho que você deveria seguir. E aí você começa a desviar. E muitas vezes você vai ficar tão distante do ponto de chegada que o seu sistema vai começar a te avisar. Na verdade, ele te avisou desde aqui. Mas como a gente não é educado a ouvir esses avisos, a perceber esses avisos, a gente vai seguindo. Vai caminhando. E talvez a gente pudesse até redesenhar isso aqui de uma forma que esse sinal que ele foi emitido aqui, ele vai se tornando maior, porque ele está querendo dizer, ei, você está longe do lugar que você devia ser chegado. Então é isso que vai acontecendo. Então, chegou num determinado ponto que isso foi tão forte, esse sinal é tão forte, que ele pede que você pare. E aí tem várias formas de acontecer isso. Tá? A gente vai ver doenças ou situações que levam a pessoa a parar. Deixa eu rever o que foi que eu fiz nesses anos de vida. Então, por exemplo, eu nasci aqui, estou aqui com 30 anos e vou chegar aqui o quê? 100 anos. Mas, de repente, eu saí do caminho aqui e estou lá com meus 60 anos, 50 anos, sem saber aonde eu quero chegar. Isso vai causar um desconforto, porque eu não estava ali olhando, eu não estava vendo, entendendo o que a vida estava me propondo. Então eu simplesmente saí do rumo e pronto. E agora chegou numa situação que a gente pode chamar essa situação, às vezes ela acontece e a gente dá esse nome de depressão. Por quê? Eu não consigo seguir em frente. Sabe, eu olho para a minha vida e eu não consigo seguir em frente. Porque eu não vejo um lugar para chegar. Eu não vejo uma chegada. Eu não vejo uma luz no final do túnel. E eu já cansei.
porque foram dizendo para mim que eu seguisse naquele caminho, siga naquele caminho, siga nesse caminho. Né? As pessoas dizem, ó, você termina a escola, aí depois você faz a faculdade, e aí depois você vai trabalhar e tal, e isso vai fazendo você chegar num ponto em que você vai ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida de paz. E aí você vai seguindo, confiante de que isso uma hora vai acontecer. Aí chega num ponto, como um amigo fala, ele diz, muitas vezes, né? Claro que hoje a gente já está vendo esses sinais de depressão já desde criança, desde jovens, e aí daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Como isso afeta as crianças, os jovens e tal. Mas nesse momento eu estou falando mais de um pouco de uma pessoa que já andou um bocado. E ela já andou tanto que ela está cansada. Ela está cansada de esperar que as coisas funcionem do jeito que disseram para ela que funcionava. Há alguns anos atrás, eu fui atender um senhor. E esse senhor, ele tinha 69 anos. Ele estava no hospital, ele tinha mal de Chagas. E ele me falou assim, como se ele tivesse sido enganado. Porque disseram para ele que se ele trabalhasse, um dia ele tinha uma vida boa. Um dia ele ia ter uma vida tranquila. Só que ele estava aos 69 anos tendo que trabalhar com os pés inchando, com a situação grave no coração, mas ele tinha que continuar trabalhando porque ele tinha que pagar as contas dele e ele não tinha como fazer. Então isso foi trazendo para ele uma situação em que ele preferia, né, ficar livre daquela situação. Ele preferia não ter que viver aquela situação. Então isso vai acontecer muitas vezes. Vai acontecer de você chegar num determinado ponto em que você diz, cansei. Como uma amiga nossa, que depois de muitos anos com uma doença, ela chegou e disse para os pais dela, não, cansei, não tenho mais, não quero mais lutar. Então aí, o que eu proponho para você dá uma paradinha, faz uma revisão da sua história, do seu caminho, se sintoniza onde você está. Quer ver uma forma muito legal de fazer isso? Você simplesmente põe o seu polegar no centro da palma da mão. Você pode fazer deitado, você pode fazer sentado, você pode fazer numa rede, você pode fazer no carro quando você não está dirigindo, você pode fazer enquanto assiste a televisão. Claro que se você fizer isso num lugar tranquilo, em que você possa perceber melhor o que vem à sua mente e tal, você vai ser mais eficiente em achar de volta o seu lugar. Esse seu lugar de equilíbrio, porque todos nós temos esse lugar de equilíbrio. E aí você segura o centro da palma da sua mão e fica ali. E vai observando as coisas que estão acontecendo, vai vendo, ouvindo o seu coração, respirando, observando a respiração. E aí você faz isso algumas vezes. Todos os dias você faz uma vez ou mais de uma vez. E você vai refazendo isso, refazendo isso. Isso vai ser capaz de permitir que você olhe em que ponto você está nesse caminho. E se você está nesse caminho que você tinha que seguir, ou se você se desviou dele. E aí você vai ser capaz de perceber
aonde você mudou. Não como um erro. A gente também tem sido educado de uma forma que você tem que ter um culpado. Então, se a culpa não é do outro, é minha. E como eu não quero ter culpa, muitas vezes eu fico colocando a culpa no outro. E não é isso. Não é encontrar culpados. Porque tudo que aconteceu na sua vida aconteceu porque veio de um conjunto de coisas. Não foi por acaso. Não aconteceu porque um erro aconteceu. Não, você não nasceu porque houve um erro. Você não cresceu porque houve um erro. Você não está aqui agora porque houve um erro. Não. Então, não procure culpado. Procure encontrar você. Procure encontrar quem é você. E aí, a gente vai poder encontrar em que ponto a gente está nessa curva, se a gente se desviou para cá, ou se a gente se desviou para cá. E aí você vai poder se reorientar. E à medida que você for trabalhando em se autoconhecer, em melhorar, você vai perceber que essa volta, ela não precisa ser lenta. Mas ela também não é tão rápida. Porque você precisa mudar a sua forma de pensar, de ver, de olhar para as coisas. Então é isso. Então, para mim, a depressão é isso. É um momento que você chegou em que você descobriu que você não está indo no caminho que é o caminho que você escolheu. Você não conseguiu, não consegue se dar conta de que não é esse o caminho. E aí você entra nesse estado, que ao meu ver não é ruim, mas é ruim se eu não sei o que fazer. É ruim se eu não tenho uma saída. Podemos até pensar que é ruim. Mas é só um sinal. O seu corpo, a sua mente estão lhe dando um sinal. Mas hoje as pessoas já consideram isso como um mal da humanidade, que está todo mundo ficando com problema mental. Não é. Isso para mim está acontecendo mais porque a gente vai mascarando os sintomas do corpo. Então o corpo falava para você através de uma gripe, falava para você através de uma dor nas costas, falava para você através de um desconforto urinário ou intestinal. Ele estava dizendo para você, olha, esse caminho não é o caminho que você escolheu. E aí você vai, toma seus medicamentos e tal, e diz, não, vou seguir por aqui. E aí você vai seguindo, vai seguindo. Então, qual é a próxima forma que o seu corpo tem de lhe avisar, já que pelo corpo físico ele não pode lhe avisar? Pela sua mente. Aí ele começa a desorganizar. Aí você começa a ter dificuldade para dormir. Você começa a acordar no meio da noite. Você começa a ter vários sintomas. Você não consegue lembrar das coisas direito. Fica um pouco sem memória e tal. Tudo isso é sinal de que você está fora desse caminho. Mais à frente, isso vai ocorrer no nível da emoção. A gente já vê hoje as pessoas se descontrolando emocionalmente, sabe, de um ponto que você não acredita que um ser humano é capaz de chegar, de agredir os outros, de espernear, de fazer coisas como se você estivesse voltando para aquela criança lá que mal criada. Então esse é um cuidado que a gente, ou que você também, olha, para e olha, que ponto que eu estou, aonde eu quero chegar. Então é isso que a gente vai vendo. A gente olha e vê um rótulo. É um rótulo. Depressão. A gente vê o rótulo ansiedade. A gente vê vários rótulos
E aí você vai e começa a acreditar que tem uma rotina que leva para isso e tal, não sei o quê. Tem uma rotina. Mas não é um problema que está associado ao corpo e a uma... É uma forma, a gente criou uma forma. É isso que a gente fez. A gente criou uma forma de educação, uma forma que vai levando as pessoas a esse desequilíbrio. Então você olha e você vê os números e assim, você se assusta. Você se assusta a quantidade de pessoas que estão se suicidando no mundo. Você se assusta com a quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas como depressivas. São números assim enormes. Por quê? Porque a gente perdeu o rumo. Perdeu o rumo. E isso acontece com você, acontece comigo, e também acontece com a minha cidade, acontece com a minha família, acontece com o meu país, acontece com a humanidade de uma forma geral. Sai do rumo e fica, sabe, perdido. Então, depressão está trazendo para você uma oportunidade. As doenças graves também, essas doenças degenerativas, o câncer, eles estão trazendo para você uma oportunidade. Uma oportunidade de se reencontrar com quem você é. Pega, abraça, conhece mais de você mesmo e isso vai te ajudar muito. Agora, vamos falar um pouco desses sintomas. Vamos falar o que é que as pessoas geralmente sentem quando estão nesse estado. Então, quando a gente fala, procura ouvir as pessoas que vêm com esse diagnóstico, elas vêm trazendo algumas questões. Algumas são aquelas que eu falei para vocês antes. Elas não conseguem dormir direito, ficam acordando à madrugada, elas não conseguem lidar bem com as relações, elas muitas vezes entram nesse lugar de ficar olhando para o umbigo, esse olhar de eu sou vítima. Então essa é uma coisa que acontece. E às vezes ela traz coisas como quero sumir, quero fugir, desaparecer. Quero desaparecer. Ou então, não aguento mais essa vida. Então, essas são algumas coisas que as pessoas trazem. Tá? Ela não consegue, não está confortável para ela a vida. Elas podem criar vários motivos para que isso, dizer sobre vários motivos para que isso esteja acontecendo. Mas o que a gente vê está aqui. Então, quero sumir, quero fugir, quero desaparecer. A minha vida está uma coisa que eu não quero mais viver. Eu não tenho, sabe, não tenho motivo. Falta também, falta motivação. Desejo de viver.
Então, o que é que acontece? É muito caro. Você pode pensar, isso é uma coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Mas, no fundo, eu vou dizer para você que simplesmente isso aqui está falando daquela linha de que a pessoa se perdeu no caminho. E a sensação que ela tem é de uma vontade de voltar para casa. De voltar para casa é de se reencontrar. De voltar para casa é de voltar para aquela barriga onde tudo era confortável. Onde tudo estava ali, tranquilo. Onde eu não precisava fazer nada. Estava tudo sendo feito à medida que eu simplesmente estava ali, aproveitando. Então, eu quero sumir, quer dizer isso. Quer dizer que muitas vezes aquela pessoa está querendo de volta aquele colo da mamãe, está querendo de volta aquela situação antes que ela tinha. Mas a ideia que ela tem é de que muitas vezes para fazer isso eu tenho que fugir. Tenho que desaparecer. Tenho que sumir. Simplesmente porque na situação que eu estou vivendo aqui agora, não dá mais para continuar. Não aguento mais essa vida. É importante eu dizer para você que isso vai construindo um mantra. Uma musiquinha que você faz dizendo para você. Vai dizendo para você, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. E o tempo todo aquilo fica se repetindo. E aí, a gente pode começar a desenvolver doenças. Então, toma cuidado. Se você é uma pessoa que está nesse lugar, onde essas palavras ou essas frases fazem sentido para você, ou que você está repetindo isso, eu digo para você agora, pare. Faça aquele exercício que eu te ensinei. Segure o centro da palma da sua mão, de um lado. Alguns minutos depois, segure o centro da palma da mão do outro. Isso vai ajudar a acalmar. Tem uma outra coisa que as pessoas usam muito para acalmar. Segurar o pulso. Então você pode fazer isso deitado, você pode fazer isso em pé. O tempo inteiro você pode fazer isso em qualquer lugar. Isso vai ajudar a acalmar o seu coração, a acalmar seus nervos. Lembra, isso a gente faz na fila do banco, nas filas. Então faz isso. A primeira coisa que a gente precisa é acalmar o coração. Para a gente compreender essa história. Para a gente compreender por que eu estou repetindo esse mantra. Para a gente compreender por que eu estou querendo fugir. O que é que tem de tão ruim nessa situação que eu quero fugir? Só que muitas vezes você vai, depois de observar, você vai perceber que você não consegue fugir de você. Você não consegue fugir de você. Então, se você não consegue fugir de você, para onde você fugir, você vai estar levando. Então, a melhor saída é acalma teu coração, aquieta tua mente, para, respira, para poder encontrar o caminho de volta.
O caminho de volta para o seu lugar de tranquilidade. O caminho de volta para quem você é. E aí vai ter motivação e aí vai ter desejo de viver. O desejo de viver está diretamente ligado, a motivação está diretamente ligada a eu me colocar para a vida, abrir para a vida, abrir meus braços e aceitar tudo que a vida está me dando. Tá bem?